Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá? E quando eu falo das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, eu estou elevando um pouco o grau de complexidade de resolução dos meus problemas. Antes a gente tinha equações diferenciais de primeira ordem, e como vocês viram, os métodos de resolução desse tipo de equação são métodos extremamente simples, né? São rápidos. Então, eu preciso resolver alguns problemas que apresentam-se com ordens um pouco maiores, tá? Então, a gente vai começar aqui pelas EDO de segunda ordem e vai, no finalzinho, expandir para EDO de qualquer ordem, tá? De ordem N. E aí, as EDOs de segunda ordem, os métodos clássicos de resolução, eles se resumem a resolver equações lineares. Quando a EDO de segunda ordem ela é apresentada na forma não linear, eu tenho uma dificuldade de resolução muito grande. E aí eu preciso utilizar métodos numéricos para resolver meu problema de uma forma mais rápida. E é aí que entra, por exemplo, a programação. Eu não consigo ficar resolvendo os problemas apenas analiticamente. Então, o primeiro caso que a gente vai identificar aqui é compreender a linearidade de um EDO, tá? A gente já fez isso nas EDO de primeira ordem. Eu vou reforçar aqui neste ponto. Aí o que acontece? Se eu tiver uma EDO e ela tiver um termo não homogêneo, como é que eu posso transformá-la em homogêneo? Em linear, perdão. Pode repetir, professor? Se eu tiver um termo não linear na minha equação diferencial, como é que eu posso transformar esse termo não linear em linear? Substituição. Substituição. Eu lembro que faz a utilização de logaritmos, mas eu lembro que o senhor falou outra coisinha depois que eu acabei esquecendo, que também é importante se avaliar para linearizar funções. Série de Taylor. Isso. A série de Taylor truncada no primeiro termo. Cuidado com esse negócio de logaritmo, tá? Então, veja, em alguns momentos, vocês vão se deparar com problemas que serão não lineares. Então, vocês terão duas possibilidades. Ou eu resolvo esse problema numericamente, ou eu resolvo esse problema fazendo a expansão de série de Taylor para transformar aquele termo não linear em um termo linear. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho minha equação e eu preciso identificar se esta equação é linear ou não. Ou seja, para ser linear, os coeficientes que acompanham as derivadas precisam ser dependentes apenas de x ou serem constantes. E o termo y, ele deve se apresentar na sua forma mais simples, tá? Eu não posso ter y², seno de y, e assim sucessivamente. Observem, e isso a gente já conversou antes, tá? Que a linearidade é em relação a y e não em relação a x. Então, se eu tiver essa possibilidade, identifiquei que a minha equação diferencial ela é linear, eu consigo prosseguir com os métodos de resolução já indicados na literatura. Então, peguei aqui uma equação diferencial linear de segunda ordem. Então, veja que aparece uma derivada segunda aqui, tá? Para nos indicar a ordem da equação diferencial. Essa equação diferencial, ela pode ser homogênea ou não homogênea, conforme nós já verificamos. E aí que tá. Quando eu tenho um EDO de primeira ordem, eu preciso conhecer uma informação, ou no instante de tempo, ou em uma posição. Aqui nas EDOs de segunda ordem, eu preciso conhecer duas informações. Ou a informação no instante de tempo e a derivada da função no instante de tempo, ou informações em pontos distintos. Então, se eu conheço a informação no mesmo ponto, eu estou falando de uma condição inicial. Veja que eu estou avaliando y no ponto x0 e a derivada de y no ponto x0. Se eu conheço informações em pontos distintos, eu estou avaliando um problema de condição de contorno.
Tem alguém aqui já fazendo transferência de calor? Ou ainda não? Acho que não, né? Então tá. Trazer para vocês o problema de transferência de calor para vocês entenderem. Quando a gente trabalha em transferência de calor, essas condições elas aparecem com a frequência relativamente grande. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, imagine lá o problema da barra metálica sendo aquecida, tá? Eu posso ter uma condição em que eu conheço a temperatura numa ponta da barra e conheço a temperatura na outra ponta da barra, por exemplo. Ou então eu digo, olha, a temperatura a temperatura da barra em x igual a zero é igual a 100 graus Celsius e a temperatura da barra, quando x vale 1 metro, é igual a 20 graus Celsius. Então, eu conheço duas condições em pontos distintos. Isso é uma condição de contorno. Utilizando ainda este problema da barra, tá? Só para vocês entenderem como é que aparece essa derivada. Que às vezes, como é que eu conheço a derivada de uma função? Por exemplo, se eu estiver avaliando esta barra e disser, olha, a ponta da barra, e quando x é igual a zero, está a 100 graus Celsius, então eu tenho essa condição inicial. Só que, além disso, eu coloquei um material isolante nesta mesma ponta. Então, o calor só vai em uma direção. Então, eu peguei, aqueci a ponta da barra, deixei a 100 graus Celsius e coloquei, por exemplo, isopor nesta ponta para fazer com que o fluxo de calor vá para uma região preferencial. No momento em que eu coloco esse material isolante, eu estou dizendo que o fluxo de calor para outra direção é igual a zero. E aí aparece um termo que a gente vai avaliar quando estiver estudando fenômeno de transporte 2, que é a equação de Fourier. Fourier fala assim, ó, Q é igual a menos K, a variação da temperatura, dt dx. Então, se o Q é igual a zero, obrigatoriamente a derivada da temperatura naquele ponto é igual a zero. Então, eu conheço a derivada em alguns momentos, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Ou se eu conhecer, por exemplo, eu falo, olha, a temperatura no ponto x0 é igual a 100 graus Celsius e eu estou aquecendo esta ponta a uma taxa de 100 watts por metro quadrado ou alguma coisa do tipo. Então, eu conheço também essa taxa de calor. Então, eu conheço a derivada da temperatura. Taxa de calor, Q, é igual a menos K dt dx. Então, como K é uma constante, eu conheço o Q, eu conheço a derivada naquele ponto. Então, eu estou contextualizando aqui para vocês quando é que nós vamos poder encontrar esses dois casos. Em alguns momentos, identificar a derivada, ela fica um pouquinho abstrata se nós não trazemos aí exemplos um pouco mais práticos. Todos entendidos? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Ok. E aí, se eu tenho uma equação diferencial e se eu conheço as condições iniciais ou as condições de contorno, eu vou ter apenas uma solução possível para resolver o meu problema. Igual nós avaliamos lá nas EDO de primeira ordem. Aí o que acontecia? Na EDO de primeira ordem, eu resolvia meu problema, encontrava uma solução, né, geral. Então, y é igual a exponencial de ax mais c, por exemplo. E quando eu aplicava a minha condição inicial ou a minha condição de contorno, eu encontrava este valor de c. Aqui é exatamente a mesma coisa. Só que como eu estou trabalhando com EDO de segunda ordem, eu vou ter que fazer duas integrações. Então, vai aparecer um C1 e vai aparecer um C2. Então, a elevação do grau de dificuldade para resolver este problema é que ao invés de fazer uma integral, eu vou fazer duas integrais. Muito simples, não é? Então,
Eu tenho aqui a minha EDO de segunda ordem, e vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito com essas equações diferenciais de segunda ordem, utilizando essa forma aqui padrão, tá? Então, quando eu falo uma forma padrão, eu estou dizendo, olha, o termo que acompanha a segunda derivada de y, normalmente a gente simplifica ele, né? Divide todos os termos pelo termo que vinha aqui sendo apresentado, para que esse termo que acompanha a segunda derivada seja multiplicado por 1. Então, se eu tinha x, y duas linhas, mais x, y linha, mais mais y igual a um r de x, eu vou lá e divido todos os termos por x para que eu coloque minha equação na sua forma padrão. Eu vou abrir aqui um F-Type só para vocês visualizarem o que eu estou falando, tá? Para ficar mais claro para todo mundo. Só um segundo. Então, eu tenho aqui a minha equação diferencial na forma que eu encontrei ou modelei meu problema, tá? Então, ao modelar o problema, eu encontrei a equação diferencial desta forma aqui. Quando eu encontro a equação diferencial desta forma, encontrar os métodos de resolução adequados do jeito que está apresentado pode se tornar uma tarefa um pouco complexa. Então, o que é que eu faço? Pego e simplifico essa minha equação. Então, vai aparecer aqui, vou dividir tudo por x, tá? Que é o termo que está acompanhando a derivada segunda. Divido por x, divido por x, divido por x e divido por x também. Eu coloquei a equação diferencial naquela forma padrão. E aí eu só preciso identificar quem é. Deixa eu retornar para lá. Quem é o P de x, quem é o Q de x e quem é o R de x. Se eu conseguir identificar esses termos, vocês vão ver que vai ficar muito simples a resolução da maioria dos problemas, tá? Então, tá aí. Vejam que é muito semelhante às resoluções que nós encontramos ou o método que a gente apresentava às EDO de primeira ordem. Então, se eu tinha uma EDO de primeira ordem linear, a EDO de segunda ordem linear, ela se apresenta de uma forma muito simples. Vocês lembram algum EDO de primeira ordem que a gente resolveu? Alguém tem aí nas anotações? Linear, dessa forma aqui, que a gente encontrou a solução. Então, eu posso ter um EDO, por exemplo, e que a solução dela seja y igual ao exponencial de x. Tá? Vamos supor aqui uma EDO genérica, e eu estou falando de uma solução genérica também. Quando esse EDO, com essa mesma cara, virou uma EDO de segunda ordem, a solução dela vai ser y é igual a c1 exponencial de x, mais c2 exponencial de menos x. Então, vai ser algo bem tranquilo de ser avaliado. Tá? Então, observem que eu tenho uma similaridade muito grande. Então, eu posso tentar expandir aquele método de resolução que eu tinha para a EDO de primeira ordem para a EDO de segunda ordem. E, de modo geral, gente, nós tentamos sempre fazer isso. Eu resolvo um problema simples. Então, vou dar o exemplo lá de escoamento, tá? No terceiro módulo lá de fenômeno de transporte 1, a gente avalia escoamento, a formação do perfil de velocidade em escoamento laminar. E aí, eu consigo identificar os perfis quando esse escoamento está em laminar. Então, eu utilizo aquelas equações de Navier-Stokes, faço diversas simplificações e encontro esses perfis.
No momento que a gente vai para regime turbulento, a resolução daqueles problemas, eles já ficam um pouco mais complexos, tá? E esse um pouco, realmente, nesse caso, não é tão pouco assim. Então, o que acontece? De posse do perfil que a gente definiu para laminar, então vamos supor, y é igual a velocidade máxima 1 menos r sobre r ao quadrado. Esse seria o perfil para um escoamento em regime laminar. Para evitar o trabalho de avaliar o escoamento turbulento e todo o equacionamento, o que é que a gente faz? Esse terminho ao quadrado, a gente transforma em um parâmetro n e diz o seguinte, olha, se eu tiver um perfil de velocidade e fizer a estimação do parâmetro, se eu utilizar lá regressão não linear e definir o valor deste parâmetro, se n for igual a 2, é regime laminar. Agora, se n se apresentar em valores muito distintos, aí eu já tenho um regime turbulento. Então, eu não precisei resolver as equações Navier-Stokes para o escoamento turbulento. Eu resolvi para laminar e trouxe aí uma generalização, fazendo que o termo ao quadrado fosse um termo genérico que se adeque a cada tipo de escoamento. Então, a ideia do que a gente vai fazer aqui é mais ou menos essa, tá? A gente vai resolver equações mais simples para, caso apareça um caso mais complexo, a gente já tem ideia da forma da solução. Ficou claro para vocês ou está confuso? Tá claro? Ok. Pode falar, Larissa, você vai falar alguma coisa. Não? Então tá. E aí, quando a gente está falando aqui dessas EDOs de segunda ordem, eu falei, ó, y é igual a C1 exponencial de x mais C2 exponencial de menos x. Veja que antes, quando eu trabalhava com EDO de primeira ordem, aparecia apenas uma função. Y é igual a exponencial de x, mais c ou vezes c, tá? Tanto faz. Aqui agora, a minha solução geral vai ser composta por duas funçõezinhas, tá? Só que não são quaisquer funções. Essas funções, elas precisam obedecer a alguns critérios. E um desses critérios é a dependência linear. Então, explicando isso melhor, tá? Se eu tenho duas funções e quero saber se essas funções são linearmente dependentes ou não, como é que vocês fazem isso? Vocês já fizeram isso antes, já? Eu vou esperar vocês responderem, tá? A gente vai ficar aqui até meio-dia hoje. Professor, não entendi. Pode repetir? Como é que eu sei que eu tenho algo que se é linearmente dependente ou não? Imagine isso aqui. Deixa eu vir aqui como é que está. Por exemplo, vocês estudaram lá no ensino médio determinante. Tinha alguns casos que o determinante era igual a zero. Sem mesmo fazer aquele cálculo complexo, né? Todo de determinante. Traçar as diagonais, fazer aqueles produtos, somar, subtrair. Como é que eu conseguia saber se o determinante era igual a zero antes de aplicar o determinante? Se um não for múltiplo do outro. Se um for múltiplo do outro. Então, isso que você está me dizendo, Lucas, em outras palavras, né, matematicamente falando, se uma linha for dependente linear da outra. Então, por exemplo, deixa eu trazer vocês aqui para o F-Type, que a gente consegue resolver mais facilmente. Se eu tiver um sistema com duas equações, ou com duas incógnitas, tá? Então, y mais x é igual a 2. Eu preciso de outra equação para encontrar x e y, não é? Duas variáveis
duas incógnitas, duas equações para resolver. Se eu colocar, por exemplo, 2y mais 2x igual a 4, eu consigo resolver esse meu problema? Não. 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 E não consegue porque essas equações são linearmente dependentes. Então, é isso que eu estou chamando a atenção. Ó. Se eu tenho um EDO, de segunda ordem, ela é formada y é igual a um y1 mais um y2, tá? Eu não posso ter y1 sendo linearmente dependente de y2. Por exemplo, eu não posso ter y1 igual a x e y2 igual a 2x. Por quê? Porque eles são linearmente dependentes. Um é o produto do outro. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Quando eu estiver definindo as soluções de um EDO de segunda ordem, eu preciso verificar, vou até escrever aqui, tá? Verificar se as soluções são linearmente, vou botar até letra maiúscula aqui, independentes. Então, uma solução, y1, não pode ser o produto do outro. Tá claro? Tá para apresentação. E é justamente isso que a gente vai identificar. Aí, por exemplo, aqui naquele caso, eu utilizei o exemplo do produto, né? Só que não necessariamente a constante é igual a 2, tá? Pode ser qualquer valor de constante. E eu posso ter inúmeras funções, então não necessariamente são apenas duas funções. Então, se eu pegar e identificar que existe uma relação linear entre essas funções, se existe uma constante, que na hora que eu multiplico a minha função e somo com a outra, o resultado é igual a zero, eu estou dizendo que essas funções são linearmente dependentes. É justamente aquilo. Se eu pegar aquelas duas funções, x mais y igual a 2, x mais y, 2x mais 2y igual a 4. Se eu multiplicar a primeira por 2 e fizer a subtração, o resultado é igual a zero. Então, veja que eu tenho que tomar cuidado em identificar isso daqui. E aí, o que acontece? No caso da EDO de segunda ordem, são apenas duas funções, e eu preciso saber se as funções que eu encontrei, elas fazem parte do conjunto fundamental de soluções. Então, o conjunto fundamental de soluções é justamente esse y1 e esse y2, tá? São as funções que eu vou somando ali para montar a minha solução geral. Aí eu pego e identifico o seguinte, olha, encontrei aqui que existe uma relação, ou seja, essas minhas soluções são linearmente dependentes e não serve para compor a minha solução geral. Para compor a solução geral, por favor, quem estiver fazendo as anotações, já deixei isso bem claro, tá? Para compor a solução geral, é preciso que as funções sejam linearmente independentes. Ficou alguma dúvida aqui? Ficou claro. Ok. Se ficou claro, continuemos, não é mesmo? Então, ó, vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Exemplo 1. Eu tenho umas funções seno de 2x, seno x, cosseno x. Existe uma função, uma constante, que na hora que eu multiplico isso daqui, o resultado é igual a zero? 1/2. Então, se eu multiplicar o que por 1/2 aqui? Seno vezes cosseno. Se eu pegar seno vezes cosseno, multiplicar por 1/2 e subtrair do seno de 2x, o resultado é zero. Sim. Certo. Então, se o resultado é zero, é linearmente independente. Agora, vamos verificar
se isso ocorre mesmo, tá? Vejo que nem sempre. Pode falar, Então, Matheus. meio é multiplicando o seno 2x. Ah, o seno 2x? É. Vai aparecer aqui, né? 2 seno. Observe o seguinte. Por que o Matheus está comentando isso daí? Eu não sei se todos conseguiram perceber. Mas nem sempre as funções vão ser dessa forma. Vou até escrever aqui no chat, ó. Y igual a x e y igual a 2x. E pergunta-se, é linearmente dependente ou linearmente independente? Não vai ser dessa forma, tá? Existem algumas funções que a gente precisa ter um pouquinho mais de elaboração aí. Esse aqui seria um dos casos. Então, eu tenho que ter domínio aí, um pouquinho de trigonometria, para conseguir identificar rapidamente se é ou não. Então, eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui, inicialmente, tá? Então, a primeira coisa, identificar as funções. F1 é igual a seno de 2x, F2 é igual a seno de x cosseno x. Fiz isso, vou lá tentar identificar se existe uma constante que na hora que eu multiplico F1 e F2 e as somo, o resultado é nulo. Então, a constante pode ser um valor positivo, um valor negativo, pode ser inteiro, pode ser fracionário, tá? E vou observar isso. Então, C1 vezes o seno de 2x mais C2 seno de x cosseno de x. Eu quero que seja igual a zero. Se for igual a zero, linearmente dependentes. Então, a propriedade de trigonometria, que é justamente o que o Matheus estava falando, seno de 2a é igual a 2 seno de a cosseno a. Então, veja que não era uma observação direta para alguns. E na hora que eu aplico as propriedades de trigonometria, eu vou lá e identifico que C1 vezes 2 seno x cosseno x mais C2 seno x cosseno x igual a zero. Olhando para isso daqui, eu já vejo que um é o dobro do outro, né? Tem um 2 aqui multiplicando. Mas para ficar didaticamente viável, tá? Se eu fizer, por exemplo, C1 igual a 1 e C2 igual a menos 2, vai aparecer aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 seno de x cosseno x. Aí aqui tem um mais, né? Com menos fica menos. Menos seno x cosseno x. Então veja que a soma disso daqui é igual a zero. Logo, eu tenho que essas funções são linearmente independentes. Se o resultado não fosse a identidade, se aqui, por exemplo, ficasse x igual a zero, isso é verdade? Não, né? Então, seriam linearmente independentes. Tá claro, gente? Tá sim, professor. Aqui é do chão, tá? A gente vai utilizar muito o chão. Alguém ficou com dúvida em alguma passagem? Quer que eu repita? Não. Então, identifiquei se era linearmente independente ou não, identificando apenas aquelas constantes. Nem sempre a gente vai ter funções simples assim para a gente ficar fazendo essas modificações, propondo aí propriedades logarítmicas, trigonométricas e assim sucessivamente. Então, existe uma metodologia mais simples para a gente identificar isso. Por exemplo, imagina só que ao invés de a gente estar trabalhando com duas funções, eu colocasse 5 funções para a gente trabalhar aqui. Então, teríamos que identificar um conjunto de constantes que anularia esta soma toda aqui com 5 termos. E aí começa a ficar um pouco mais trabalhoso, né? E aí começa a ficar algo muito empírico, muito teste. E quando a gente começa a ir para essa região de ficar testando as coisas para ver se funciona, quer dizer que falta método. Falta metodologia adequada para resolver um determinado problema. Eu falo isso
lá no curso de SolidWorks, por exemplo. No curso de SolidWorks, a gente começa fazendo algumas geometrias bem simples. E aí eu falo, olha, se você está tendo muito trabalho para resolver, para criar um determinado tipo de geometria, é porque você está escolhendo o caminho errado. A ferramenta foi feita para você ter facilidade na construção e não dificuldade. Então aqui é a mesma coisa, tá? Quando a gente começa a ver que está ficando muito complexo, é porque está faltando um método. E aí um método interessante para verificar se essas funções são linearmente dependentes ou independentes é o método do Wronskiano, tá? O Wronskiano, apesar do nome um pouco estranho, mas ele é um método relativamente simples. E aí vocês têm total domínio sobre a metodologia do Wronskiano. A metodologia do Wronskiano é simplesmente avaliar o determinante de uma matriz que nós vamos criar aqui agora. Então, calcular determinante é algo irrisório, né? Algo muito simples para vocês. Então, ó, se eu tiver inúmeras funções, n funções, eu vou criar o Wronskiano colocando na primeira linha as funções e nas demais linhas as derivadas dessas funções. Só que eu não vou colocar infinitas linhas, né? Eu posso derivar infinitas vezes algumas funções. Se eu tiver duas funções, por exemplo, f1 e f2, eu paro na primeira derivada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, se eu tenho duas funções, eu tenho duas linhas. Então, a função é a primeira linha e a segunda linha é a derivada da função. Então, no caso genérico, se eu tiver n funções, como aqui já é uma derivada zero, né? Então, faltam n menos 1 linhas. Então, primeira derivada, segunda derivada, terceira, quarta, até chegar na derivada n menos 1. Ao fazer isso, eu tenho uma matriz quadrada, onde eu consigo calcular o determinante facilmente. Tudo bem? Vocês compreenderam o método? Vou fazer um teste aqui. Vamos voltar lá para o nosso MathType. Eu tenho o Wronskiano, e o meu Wronskiano ele é uma matriz, tá? Então eu vou criar aqui uma matrizinha aqui, bem simples. Tá aí minha matriz. E eu quero saber, por exemplo, se eu tenho y1 igual a seno de x, por exemplo, e y2 igual a cosseno de x, se essas funções são linearmente dependentes, ou se são linearmente independentes, tá? Alguém já pode me dizer se são ou não? Qual dos dois critérios essas funções se enquadram? Linearmente dependentes ou independentes? Independentes. São dependentes? Então você quer dizer... Independentes. Por que você acha que é? Eu acho que o determinante vai dar diferente de zero. Eu acho que menos 1 ou 1. O determinante vai dar diferente de zero. Então vamos ver. Então antes de chegar no determinante, será que existe, por exemplo, uma constante
C2, Y2 igual a zero. Será que existe uma constante C1, uma constante C2, que eu fazendo o teste, isso aqui vai dar zero? E aí, por causa do cosseno e do seno, eu teria que fazer muitos testes já. Então, posso ser que em um determinado ponto, isso aqui é igual a zero, mas não é em todos os pontos, tá? Então, eu vou lá e coloco, ó. Deixa eu tomar aqui. A minha primeira função. Vou até repetir aqui, viu? Y1. Aqui é Y2. Aqui embaixo é a derivada de Y1. E aqui é a derivada de Y2. Eu vou calcular esse determinante. Então, seno. A derivada do seno. Cosseno. Menos cosseno ou cosseno? Cosseno. Cosseno. Y2 é o cosseno e a derivada do cosseno. Menos seno. Então, eu vou lá e avalio este determinante, tá? Na hora que eu estou avaliando este determinante, vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária, né? Então, o meu W, Wronskiano, é igual a seno de x vezes menos seno de x, menos seno ao quadrado de x. Deixa eu colocar aqui o quadrado aqui. Menos cosseno de x vezes o cosseno de x, que vai dar cosseno ao quadrado de x. Vou colocar em evidência esse valor, esse sinal negativo, tá? Então, vou colocar o menos aqui. Abrir os colchetes. Acho que essa é a única vantagem da aula online, tá? Que eu posso copiar e colar aqui e acabar resolvendo os problemas mais rapidamente. A gente sabe quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Então, lá da trigonometria, o resultado que está dentro dos colchetes é igual a 1, aqui igual a menos 1. Veja, o Wronskiano deu igual a menos 1. Isto é diferente de zero. E como é diferente de zero, essas minhas funções, elas são linearmente independentes, tá? Então, eu vou até avaliar com vocês aqui essas nomenclaturas, tá? Linearmente independentes, agora que a gente já está mais íntimo, é LD. E linearmente independentes são as LI. Tranquilo aqui? Como é que está? Sim. Tranquilos. Tranquilo, professor. É muito fácil esse negócio, né? Então, voltemos. Consegui determinar, então, o Wronskiano. Sei que se ele for diferente de zero, as funções são linearmente independentes. Então, ele é uma forma de generalizar o que a gente está avaliando, tá bom? Então, ó, eu peguei aqui essas duas funções, ó. Exponencial de m1x, vou até dar um zoom, e exponencial de m2x. E eu quero saber se essas funções são linearmente independentes ou dependentes. Vocês acham que são dependentes ou independentes? Eu acho que podem ser dependentes, sei lá, porque é praticamente a mesma função, só vai mudar M1 e M2, como se fosse uma multiplicação do exponencial. Enfim, parece ser. Realmente, ela
dá um indicativo que são dependentes. Vamos verificar para ver se são mesmo, tá? Pedro, se você tiver errado, perdeu meio ponto na prova. Vala-me Deus, eu retiro o que eu disse. Muito tarde. Então tá aqui as duas funções. Exponencial de M1x e exponencial de M2x. Lá você já está me devendo ponto para o próximo período. Vou fazer o Wronskiano. F1, F2, a derivada de F1 e a derivada de F2. Então, essas funções são funções muito tranquilas, né? Exponencial de M1x, exponencial de M2x. Então, a derivada da exponencial de M1x é M1, exponencial de M1x. A derivada de exponencial de M2x é M2, exponencial de M2x. Vou colocar, veja que eu identifiquei as funções e identifiquei as derivadas das funções. Então, na hora que eu pedi para vocês, gente, prove que as funções ou soluções que vocês encontraram são linearmente independentes. Então, basta fazer o Wronskiano, tá? Sem nada além disto. Determinei o Wronskiano, né? Então, coloquei nas posições adequadas e faço a mesma metodologia que nós acabamos de fazer. Exponencial de M1 vezes M2 exponencial de M2x menos M1 exponencial de M1x vezes exponencial de M2x. Na hora que eu coloco esses termos aqui em evidência, então, se a gente reorganizar aqui, ó, deixa eu dar até um zoom para a gente reorganizar junto, tá? Ficou M2, e aqui eu tenho, utilizando a regra dos produtos, né? Dos expoentes. Vocês lembram disso? Ou não? Sim. Então, se a gente utilizar aqui, ó, somos expoentes, né? Então, fica algo bem tranquilo de ser avaliado. Aí, observe, o meu Wronskiano chegou a este valor. Só existe uma possibilidade para que ele seja igual a zero. Qual é esta possibilidade? Que elas sejam a mesma função. Que M1 seja igual a M2, né? Porque, olha só, vamos investigar por termo. Esse primeiro termo, se M1 for igual a M2, o resultado aqui é igual a zero e zera tudo. Este segundo termo, ele tem uma particularidade. A função exponencial, ela é uma função assintótica, né? Então, por exemplo, se aqui fosse negativo, ela estaria decrescente e tenderia a zero. Mas ela nunca será igual a zero. Então, é isso que a gente chama de função assintótica. Ela tende a um valor, mas ela não toca neste valor. Então, esse termo eu nem preciso me preocupar, porque ele nunca será nulo. Então, só seria linearmente dependente se M2 fosse igual a M1. Só que aqui no enunciado, eu coloquei uma restrição, ó, sabendo-se que M1 e M2 são constantes e diferentes uma da outra. Então, esse Wronskiano aqui agora é linearmente dependente ou independente? LI. LI. Ficou claro para todo mundo? Professor, só para pegar meus pontos aí, essa registrão. Tá anotado aqui, não se preocupa não. Misericórdia. Essa frase que você colocou aqui no chat eu vou colocar na prova. Motivacional aí. As boas Dá até uma vindas da vontade de prova. participar mais, né, Pedro? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo da vida aí? Não se preocupa não, semestre que vem é presencial, tamo junto aí. Nada do rodapé, eu vou deixar na capa da prova. Já para começar lembrando.
E aí, gente, como é que vocês estão aí? Vocês estão entendendo o que a gente está conversando? Tem alguém com dificuldade, com vergonha de falar? Tá ok, professor. Então tá. Então, não poderia de deixar de faltar a nossa atividade, né? Verificar se essas funções elas são linearmente dependentes ou não. Então, deixa eu só dar uma olhadinha para ver se a gente tem tempo para avaliar isso daqui, tá? Rapidinho. Ou se vai ser atividade para casa. Para casa, né? Sexta-feira. Vocês aproveitarem. Ah, Andressa, pelo amor de Deus. Essas atividades são tão pequenininhas. Nem deveria valer ponto. A maioria eu resolvo com vocês. Vou fazer umazinha com vocês aqui. Aí, tá vendo? A Maria concordou comigo. Eu também achei justo. Contém ironia? Vamos lá fazer uma dessa, tá? Essas funções, a gente vai ver com a facilidade ou com a frequência muito grande, tá? Então, exponencial de ax cosseno de bx, exponencial de ax seno de bx, e a segunda, exponencial de ax e x exponencial de ax. Essas funções, eu já vou até adiantar para vocês o porquê que eu estou as utilizando como exemplos, tá? São formas comuns de solução. Então, quando a gente estiver resolvendo as EDOs, a gente vai se deparar com uma frequência muito grande com esse tipo de solução aqui, com essa forma, tá? Por isso que eu já estou trazendo para vocês. Tanto essas duas, quanto essa que nós acabamos de fazer aqui. Essa daqui do M1 e do M2, tá? Então, fiquem cientes disso. Então, eu vou lá fazer essa letra A aqui. Veja que, na maioria das vezes, eu estou fazendo as atividades com vocês e só peço para vocês refazerem em casa com cuidado, tá? E com atenção. Então, ó, para verificar se são linearmente dependentes ou não, determino o Wronskiano. Sei quem é minha função F1, sei quem é minha função F2, F1 e a derivada de F1, F2 e a derivada de F2. Quando vocês olham para essas funções aqui, para essas derivadas, vocês sentem dificuldade? Ou vocês já têm domínio, está tudo tranquilo em relação a isso aqui? Não, né? Tá. Então, basta agora substituir o Wronskiano. Vou substituir e realizar. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu dou um zoom, eu perco a... Eu não consigo passar os slides. Então, tá aqui meu Wronskiano. Uma simples distributiva aqui dos termos, tá? Nada demais. Gente, eu estou pedindo encarecidamente, tá? Refaçam essas atividades, por favor. Apliquei a distributiva, coloco os termos em comum, né, em evidência. Coloquei os termos em evidência. Eu agora identifico a minha forma final, ó. Veja que caiu naquele mesmo probleminha, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Eu sei que a soma desses dois termos é igual a 1. Então, ficou Wronskiano é igual a b exponencial de 2ax. Só seria zero se b fosse igual a zero. O que não é o caso, né? Se b for igual a zero, eu vou fazer desaparecer uma parte da minha função aqui. Então, b é uma constante diferente de zero. Então, veja que esses dois casos que nós estamos avaliando são linearmente independentes.
Tudo bem? Tudo. Você sempre fala que tá tudo bem, né? F1 é igual a exponencial de AX, F2 é igual a X exponencial de AX. Cuidado com esse X aqui, tá? Mas é geometria analítica mesmo, tá? Isso aqui não foge da geometria analítica, não. Peguei, identifiquei minhas funções F1 e a derivada de F1, F2 e a derivada de F2. Ah, você vai acordar aqui, não se preocupe não. Fiz isto, determino o meu Wronskiano. Ao determinar o Wronskiano, verifico que ele é igual a exponencial de 2ax. Veja que aqui também é diferente de zero, ou seja, F1 e F2 são linearmente independentes. Então, para fechar aqui essa parte, tá? Se eu tenho duas funções e eu consigo identificar dessas duas funções que existe uma relação linear entre elas, se eu consigo identificar que uma, quando eu somar essas duas funções, multiplicado por uma constante, o resultado será nulo. Então, pego uma função, multiplico por uma constante, somo com a outra. Se o resultado for nulo, é linearmente dependente. Para generalizar isto, para avaliar esta observação de dependência linear, eu utilizo o Wronskiano, que é uma metodologia mais adequada que eu consigo avaliar para qualquer caso. E aí basta conhecer as funções e as derivadas das funções. Wronskiano diferente de zero, linearmente independente. Wronskiano igual a zero, linearmente dependente. Tranquilo? Andressa, acorda. Tranquilo, professor. Eu vou pedir para você assistir a aula com a câmera ligada para eu ver se você está dormindo ou não. É a Andressa Brito, né? As duas. Você perdeu muitos pontos com a programação hoje. Vai chegar no final Olha, do professor, período, não. todo mundo reprovado. É bom que a gente vai se ver pessoalmente no próximo período. Não. Vai. Então, a gente identificou agora se essas duas funções são linearmente dependentes ou independentes. Aí, quando eu tenho duas funções que fazem parte do conjunto fundamental de solução, ou seja, eu resolvi um EDO de segunda ordem, tem y1 e tem y2. Se eu resolvi uma EDO de terceira ordem, tem y1, y2 e y3. E assim sucessivamente. Se eu identifico que essas funções y1, y2 e yn aí, elas são linearmente independentes, eu afirmo que elas fazem parte do conjunto fundamental de soluções. Então, elas precisam ser linearmente independentes para fazer parte do conjunto fundamental de soluções. E aí, o que acontece? A minha solução, vou até digitar aqui no chat, y é igual a y1 mais y2, se for um EDO de segunda ordem, por exemplo. Lógico, tomando atenção aí com as constantes que irão aparecer. O princípio da superposição me diz o seguinte: se eu tenho um EDO de segunda ordem, eu não posso modelar o meu problema, encontrar a solução do meu problema utilizando apenas y1 ou utilizando apenas y2. O meu problema ele só conseguirá ser modelado completamente se eu conseguir identificar todas as soluções possíveis, tá? Todas as funções que compõem o conjunto fundamental de soluções. Então, eu preciso identificar y1 e eu preciso identificar y2. Não adianta trabalhar com apenas uma delas. No final da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o porquê que não, tá? Então, elas precisam ser não lineares, tá? Então, se elas são... Isso aqui, chamar a atenção para isso daqui, tá? Essas observações que eu estou fazendo para vocês
Eu vou até voltar lá no slide inicial. É para equações diferenciais de segunda ordem lineares. Se forem não lineares, aí fica um pouquinho mais complexo o negócio, tá bom? Então, atenção a isso aqui que a gente está conversando, tá? Por sorte, a maioria dos fenômenos, pelo menos na engenharia química, eles são lineares, tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, a variação de concentração, variação de temperatura, variação de velocidade, fluxo de calor e assim sucessivamente, esses problemas geralmente são modelados por equações lineares. E agradeçam muito a Deus por isso, tá? Então, se eu tenho essas equações, essas funções que são soluções da equação diferencial linear, então eu preciso combiná-las para ter a minha solução geral. Igual eu escrevi aqui no chat, y é igual a y1 mais y2, levando em consideração as constantes que aparecem. Então, o princípio da superposição, como é que eu posso entender ele, tá? O que é que ele significa? Quando eu falo y é igual a y1 mais y2, quer dizer que se eu pegar y1 e substituir na minha equação diferencial, se y1 for solução da equação diferencial, qual é o resultado que eu vou encontrar? Gente, pelo amor de Deus. Repete, por favor. Se eu tenho uma equação diferencial e sei que y1 é solução dessa equação diferencial, na hora que eu substituir na equação diferencial y1 e as suas derivadas, vai ser igual a quanto? Igual a zero. Física ZRX. Igual a zero, né? Se é solução, não é? Se é solução, cuidado, viu? Isso foi uma das atividades lá da primeira lista. Então, eu vou provar isso aqui para vocês. Eu vou provar que, ao substituir y1 na equação diferencial, o resultado é igual a zero. Ao substituir y2, o resultado é igual a zero. E na hora que eu substituo y, que é y1 mais y2, o resultado também será igual a zero. Então, essa é a prova do princípio da superposição. E lembrem-se, o número de funções que vão compor o meu conjunto fundamental de solução depende da ordem da equação diferencial. Então, segunda ordem, duas funções, tá? Então, tá aqui, ó. Y é igual a C1y1 mais C2y2. Como é que eu posso identificar se estas funções aqui, se essas soluções fazem parte do conjunto fundamental de soluções? Primeiro, elas precisam ser linearmente independentes. Se forem, eu vou fazer o teste e vou identificar, olha, peguei aqui cada funçãozinha dessa. Y1 é C1y1 mais C2y2, y1' C1y1' mais C2y2'. E eu preciso também da derivada segunda. Então, derivei a segunda vez aqui. Vou pegar estas derivadas e a própria função e vou substituir. Então, como eu estou trabalhando com solução da parte homogênea, o resultado aqui é igual a zero, né? O que eu quero, a parte homogênea. Então, eu tenho essa derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem e a própria função. Apliquei a distributiva aqui, tá? Normal. E agrupei tudo que tinha y1 e tudo que tinha y2. Ao agrupar os termos que contém y1 e ao agrupar os termos que contém y2, eu identifico que isso daqui, ó, observa com calma aí, por favor. y1 duas linhas, mais p de x, y' mais q de x, y1. É exatamente a minha própria equação diferencial, só que aplicada para y1 e aplicada para y2. Pode falar quem levantou a mão.
Você querer? Então, eu só fiz substituir, tá? Na hora que eu substituo, eu consigo identificar que volta para a minha equação diferencial original. E como y1 e como y2 são soluções, então, C1 vezes zero mais C2 vezes zero. Como isso daqui é igual a zero, eu estou dizendo, olha, o princípio da superposição é válido. Para que ele seja válido, y1 precisa ser solução e y2 precisa ser solução. Cuidado. E aí, conforme eu falei, isso aqui só é válido para EDOs lineares, tá? E para a parte homogênea. A parte não homogênea, a gente vai ver como é que se trabalha com ela nas aulas seguintes, tá? É um pouquinho mais chatinho. Então, um exemplo aí para vocês. Eu tenho um EDO, y duas linhas, menos 9y igual a zero. y1 é igual a exponencial de 3x, y2 é igual a exponencial de menos 3x. Primeiro caso, vou verificar se y1 é solução. Aqui é minha EDO aplicada a y1. Então, identifico quem é y1 e quem é a derivada ou as derivadas de y1, né? Peguei as derivadas e vou substituir. Então, fica 9 exponencial de 3x menos 9 exponencial de 3x. 0 é igual a zero, então y1 é a solução da minha equação diferencial. Então, veja que eu dei a equação diferencial e já dei a solução. É óbvio que a gente não vai parar por aqui, né? Vocês não vão encontrar um caso na prática em que é dado o problema e é dada a resposta do problema para vocês. A gente só está entendendo os conceitos que nós vamos utilizar para encontrar estas soluções, tá? Verifiquei que y1 é solução, vou verificar se y2 também é solução. E aí, eu faço o mesmo procedimento. Então, 0 igual a 0. Logo, y1 é solução e y2 é solução. Eu não vou provar aqui se são linearmente independentes, porque a gente já fez esse teste. Se vocês observarem, ó, a gente utilizou M1 e M2. Aqui M1 é igual a 3 e M2 é igual a menos 3. E a gente chegou à conclusão que só seriam linearmente independentes, né? Se M1 fosse igual a M2. Como aqui os expoentes são diferentes, então são linearmente independentes. Todos estão de acordo com isso? Sim. Alguém não entendeu? Quer que eu volte? Beleza. Então, eu tenho aqui meu probleminha. Vou até colocar aqui a prova para vocês, tá? y1, y2, a derivada de y1, a derivada de y2, e verificamos que o Wronskiano é diferente de zero. Tá, posso sim. Então, aqui é LI, tá? Wronskiano diferente de zero. Nada. Identifiquei isto. Identifiquei que eles são linearmente independentes, LI. Logo, eu posso avaliar o princípio da superposição. A minha solução não é y1. A minha solução não é y2. A minha solução é y1 mais y2. Então, por que eu estou falando isso? Eu vou trazer aqui a minha solução geral, tá? Peguei a minha solução geral e vou avaliar ela para uma determinada condição de contorno. Então, imagine o caso em que y no ponto 0 é igual a 1 e y no ponto 1 é igual a 2. Então, como é que eu faço isso aqui? 1, que é o valor de y aqui no primeiro caso, por exemplo, é igual a C1 exponencial de 3 vezes 0 mais C2 exponencial de menos 3 vezes 0. Monto um sisteminha para avaliar quanto vale C1 e C2, né? Primeira linha. Depois a mesma coisa. 2 é igual a C1 exponencial de 3 vezes 1 mais C2 exponencial de menos 3
vezes 1. E aí também monto o meu sisteminha. Então, a primeira linha fica 1 é igual a C1 mais C2. E a segunda linha é igual a 2C1 vezes exponencial de 3 mais C2 exponencial de menos 3. Vocês conseguem enxergar essas duas equaçõezinhas aqui a partir da aplicação das condições de contorno? Ok. Então, para encontrar C1 e C2, resolvo o meu sistema. E aí eu encontro que C1 é igual a 0,097 e C2 igual a 0,903. Então, aqui é a minha solução geral, onde eu não conheço C1 e C2. E aqui é a minha solução particular, depois que eu conheço, né, C1 e C2, a partir da avaliação do problema de valor de contorno. Então, esta é a minha solução particular do meu problema. Vou trazer isso aqui na forma gráfica para vocês entenderem. Eu coloquei aqui uma tabelinha com vários valores de x, tá? Variando de menos 1 até 1. O valor da minha função y1, o valor da minha função y2, que são soluções, e o valor da soma de y1 com y2. Observem que o meu problema, se eu fosse avaliar apenas utilizando uma das soluções, apenas y1, quando x igual a menos 1, o resultado é 0,05 para y1. Quando x igual a menos 1, y2 dá 20,09. E o resultado real é 18,14. Então, observem que y1 sozinho, principalmente aqui neste ponto, se distancia muito do valor real. Então, apesar de ser solução, ele não consegue modelar o problema como um todo. Por isso que eu preciso das outras contribuições. De forma gráfica, tá? Vou até colocar aqui na forma gráfica para vocês identificarem. E já eu falo desses pontos aqui. A minha solução real é a linha em azul, que é o y1 mais o y2. O meu y1 em preto e meu y2 em vermelho. Aí eu pergunto a vocês, aqui neste caso, por que vocês acham que y2 ele está próximo da soma de y1 com y2? O que foi que levou a y2 conseguir modelar a constante? Exatamente. Então, veja que o valor da constante, e isso a gente precisa começar a desenvolver essa habilidade, ela está relacionada ao grau de importância. Então, ó, eu vejo que y1, que é esse primeiro termo aqui, tem uma constante muito pequena multiplicando ele. Então, eu já imagino que a contribuição dele vai ser pequena. Mas existe, tá? Não é à toa que aqui começa a ter uma divergência maior. E y2, ele se apresenta de uma forma mais significativa, mais importante para modelar o meu problema. Só que, repito, ambos precisam ser avaliados. Esses pontos que eu marquei aqui para vocês é justamente as condições de contorno, tá? Quando x é igual a 0, y é igual a 1. Então, a condição de contorno no ponto 0, ela conseguiu avaliar todos os casos de maneira satisfatória. E quando x era igual a 1, eu queria que minha resposta fosse igual a 2. y1 sozinho, o resultado é 20. Veja a discrepância, veja a diferença, o erro que eu teria em utilizar apenas uma das soluções. E y2 deu igual a 0,05, também apresentando um erro muito grande. Então, a partir do conhecimento disso, a gente já sabe o porquê que o princípio da superposição precisa ser avaliado. E eu trago para vocês. Isso vocês vão utilizar em outras observações, tá? Por exemplo, estatística, análise de sensibilidade, análise de significância dos termos, está relacionada ao valor destas constantes que acompanham cada termo. Preste atenção nisso, que vocês vão conseguir resolver muitos problemas sem nem mesmo aí fazer
grandes cálculos, tá? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma função, e vamos falar aqui, ó, nessa primeira parte seria, por exemplo, a gente está trabalhando com um trocador de calor. Então, trocador de calor, eu preciso identificar quais são as variáveis mais importantes. Então, a primeira variável aqui, por exemplo, seria a vazão. Então, 0,97 vezes a vazão. E a segunda variável seria, por exemplo, a área de troca térmica. Então, quando eu observo essa equação, eu já vejo, olha, a vazão ela tem uma importância, mas a área de troca térmica ela é muito mais importante para a minha avaliação. Eu estou fazendo uma observação, um exemplo aleatório, abstrato, tá? Então, na hora que eu estiver tendo um problema com o meu trocador de calor, identificar que ele está caindo eficácia, está reduzindo aí a troca térmica, normalmente o problema não vai estar relacionado à vazão, porque a vazão teria uma influência muito pequena na resposta. A área provavelmente vai ser uma variável aí de interesse maior para a avaliação. Vocês conseguem compreender? Sim. Dúvidas até aqui? Como é que estamos? Tá tudo ok? Então tá. Então, atividadezinha para casa aí, tá? Verificar se essas soluções elas são linearmente independentes ou dependentes, LI ou LD. Verificar se são soluções aqui. Então, eu verifico se Y1 é solução, se Y2 é solução, e se a combinação de Y1 com Y2 também é solução. É justamente o passo a passo que eu fiz na atividade anterior. Eu aconselho a vocês a proporem também uma condição de contorno e encontrar C1 e C2, tá? Para vocês irem se acostumando a essas resoluções, tá bom? Então, tá aí 3 alternativazinhas rápidas de